já tá entrando. Oi, oi, oi. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live. Aguardando a Micaela chegar também. Vou colocar um fone, vai ser melhor aqui. Tem cachorro desesperado pra ir no shopping Leblon, gente. Vocês são demais. Vamos começar a conversar daqui a pouquinho com a Micaela Góes. E o tema é maternidade. A gente está na antevéspera do Dia das Mães, então que melhor momento para a gente falar um pouquinho sobre maternidade e trabalho. Ela que é mãe de gêmeas, de duas meninas de 10 anos já, a Lara e a Júlia, fora toda a carreira profissional que ela tem, que a gente já conhece, que a gente acompanha. Vai ser um papo bem interessante pra gente ter. Falar mais um pouquinho, entrar mais nesse clima do Dia das Mães, um Dia das Mães que vai ser diferente, porque vai ser um Dia das Mães em isolamento, em quarentena. Aqui, do Micaela. Olá, boa Olá! noite. Tudo bom?
Tudo bom, e vocês? Obrigada pelo convite, muito prazer estar aqui com vocês. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá, tô Tá, pronta. tá ótima. E aí tem bastante gente entrando aí, todo mundo. As pessoas querendo saber Vamos uma lá. das coisas, quando o Shopping Leblon abre de novo, gente, estamos em quarentena, estamos em isolamento, não temos uma resposta para isso, porque isso é um Não decreto do governo do temos. estado, isso não é uma vontade individual e particular. E o mais curioso é a gente dizendo assim, teve uma das pessoas que falou assim, meu cachorro também quer saber quando é que o shopping abre de novo, porque, né? O pessoal quer dar O aquela Shopping voltinha. Leblon tem essa característica de receber bem também os pets, né? A gente compreende É a um shopping saudade, que recebe. a gente compreende a saudade, mas não tem jeito, isolamento nesse momento se faz muito necessário. Micaela, vamos começar Isso logo esse mesmo. assunto, essa live aqui da Casa do Vamos. Saber, uma parceria com o Shopping Leblon, o tema maternidade na antevéspera do Dia das Mães. Você que é mãe de duas meninas de 10 anos, não é isso? E Oi, oi. escutam? Agora sim. Bom. Estamos sujeitos à variação de humor da tecnologia, da internet, né? O que tem Ah, vamos. acontecido também é que muita gente usando, todo mundo em casa, a internet não dá conta de atender todo mundo. É Bom, verdade. vou me apresentar aqui, eu sou Micaela Góes, sou consultora em organização, eu sou sócia da Casa Convida, que é uma casa-escola de organização, que temos uma ótima parceria com a Casa do Saber também. Também sou super parceira da Casa do Saber, estive lá algumas vezes dando cursos, dando palestras. Também sou frequentadora do Shopping Leblon, também sou consumidora do Shopping Leblon. E sou mãe de duas meninas gêmeas que completaram 10 anos agora em abril, já nesse período de isolamento. Eu prefiro falar isolamento do que quarentena, acho que quarentena é uma palavra pesada, assim, não sei. Eu acho que ela tem outros significados. Eu acho que a gente, na verdade, está em isolamento, em distanciamento social para nos protegermos e proteger a nossa comunidade. Eu acho que o momento que a gente está vivendo tem a ver com uma reflexão que é no sentido de percebermos que todas as nossas atitudes individuais interferem no nosso coletivo. Então, eu acho que é um momento que a gente está que a Terra precisou parar para nos dizer, humanos, sejam mais humanos e sejam mais atentos aos seus pares, ao seu vizinho, ao seu tudo, a todas as. Tenha atenção a todas as pessoas que te cercam e te ajudam no seu dia a dia, porque agora a gente está sentindo a diferença do que é poder contar com os outros e do que é não poder contar com os outros, né? Então, acho que essa é a reflexão desse momento. Micaela, conta para quem está acompanhando agora, a gente já tem mais de 100 pessoas participando da live, como é que está sendo o seu isolamento? Quarentena não, o seu isolamento Então, com as vamos meninas. lá. Eu tô no dia 13 de março, quando foi decretada a suspensão das aulas. A gente tem uma casa na Serra, eu e meu marido, que é uma casinha bem pequenininha, um chalezinho. E a gente ficamos os 2 primeiros dias na nossa casa no Rio, a gente mora no Rio de Janeiro, e a gente ficou no Rio um pouco confuso, porque aí já na sexta-feira, quando foi decretada a suspensão das aulas e a indicação de isolamento, naquele momento ainda era uma indicação, eu já falei para minha ajudante de casa não vir na segunda-feira, que eu não queria que ela se deslocasse em transporte público, etc e tal. E eu fiquei 2 dias em casa, assim, só consumindo notícias, totalmente enlouquecida, sem saber como é que eu ia fazer. E a gente resolveu vir para a nossa casa na Serra, que é uma casa pequenininha, uma casinha de fim de semana. É uma casa que a gente sempre passa períodos curtos. E desde então estamos aqui. A gente veio mais ou menos no dia 15 de março e estamos aqui em total isolamento desde então. A gente não sai para nada. Aqui é uma cidadezinha pequena do interior, como se fosse uma cidadezinha do interior, então aqui a verdureira que planta ali entrega aqui, o mercadinho entrega aqui o que a gente pede. Então, a gente fez uma opção, uma escolha de vir para cá, o que para a gente foi ótimo, porque aqui a gente está perto da natureza e mais distante dessa sensação de clausura, né? E da tensão que a gente está vivendo, porque todos nós estamos aprendendo a viver diferente, né?
Eu tenho visto muita gente também dando um monte de regras, um monte de imposições. Eu acho que nesse momento a gente está cada um redescobrindo a nossa relação com a nossa casa, a nossa conexão com as nossas famílias, porque a gente está vivendo um momento diferente em que todos estão em casa, né? Então, tô compartilhando um pouco essa minha experiência, porque para dizer que eu também, apesar da minha experiência em casa, do meu entendimento de organização, eu também precisei fazer adequações, também enfrentei os mesmos desafios que todo mundo e precisei fazer adequações na minha casa. Então, como aqui é uma casa de fim de semana, é tudo pouco, eu tenho tudo pouco aqui. Eu tenho 6 pratos, 6 copos, um conjunto de 4 panelas, 2 tabuleiros, meia dúzia de potes, é tudo pouquinho, um armário pequeno. E eu precisei criar um espaço onde eu pudesse trabalhar, onde meu marido pudesse trabalhar e onde as meninas também estão tendo aulas online, né? A escola manda tarefas, elas têm aulas assim, elas falam aulas presenciais, que quando tem o contato com o professor, mas além disso elas têm uma série de tarefas a cumprir. Então, a gente precisou adaptar a nossa vida aqui, a nossa casa, para que a casa comportasse uma vida. E a gente está aqui há quase 2 meses já, e aqui ficaremos até o final desse período necessário para todos nós. E eu acho que esse momento está, assim, o que eu tenho procurado entender e refletir sobre esse momento agora, é que a gente está redimensionando, reconfigurando a nossa relação com a casa. Então, a gente precisou distribuir tarefas, a gente precisou aprender a fazer coisas que a gente não sabia. Por exemplo, no nosso dia a dia, quem cozinha é o Pedro, meu marido, que descobriu que sabia cozinhar, mas que nunca cozinhava porque não tinha necessidade, tinha quem fizesse, tinha quem ajudasse. E aqui ele descobriu que cozinha bem. Ele já sabia, mas não se desafiava a fazer. E aqui ele cozinha. A gente fez uma série de coisas, como fazer uma lista de tarefas diárias que precisam ser feitas todos os dias. E também entender as tarefas assim como etapas. Por exemplo, uma tarefa trivial, mas que é o que a gente mais faz hoje em dia, é lavar a louça. Parece que ela brota na pia e se multiplica, né? Ao longo de todo o dia. Várias vezes. Ao longo do dia inteiro. Então, assim, lavar a louça não é simplesmente você chegar na pia e enfrentar aquela louça ali passando esponja e detergente. Lavar a louça começa quando você chega na pia e você vai esvaziar o escorredor de louça, secar tudo que está ali e guardar. Essa é a primeira etapa, não é lavar a louça. Você precisa antes criar o espaço para a louça que vai ser lavada. Então, a tarefa lavar a louça é dividida em várias etapas. Etapa 1, você esvaziar o escorredor, né? Fazendo o quê? Secando e guardando a louça. Então, a primeira coisa é secar, guardar para esvaziar o escorredor. Aí você vai lavar a louça e depois você vai secar e guardar essa segunda louça. Assim como lavar roupa, não é lavar roupa, né? Você junta toda a roupa da casa, você separa em roupa clara, em roupa escura, em roupa de cor. Aí você vai planejar qual é o dia que você vai fazer o claro, o escuro de cor. Você vai planejar o dia que você vai trocar os lençóis e as toalhas. Aí você bota na máquina, depois você tira da máquina, pendura, depois você recolhe, depois você passa. Então, lavar louça lavar roupa não é só botar lá e pronto, né? São etapas que a gente cumpre. E aí a gente foi fazendo lista de tudo que precisava ser feito. Por exemplo, varrer a casa todos os dias, porque aí com isso você não precisa fazer você faz uma faxina uma vez na semana, mas todo dia você tem que manter a limpeza. Então, assim, a gente foi fazendo. E foi uma situação divertida, uma sugestão que eu dou para vocês. Quer dizer, a essas alturas eu imagino que as pessoas já estejam mais adaptadas à rotina, mas isso é uma sugestão que eu dou a todos, é assim, reúna a família, o marido, o companheiro, a companheira, a pessoa que divide a casa com você, as crianças, as pessoas que estão vivendo esse momento de isolamento com você. Faz uma lista de tudo que precisa ser feito na casa. Manhã, por exemplo, acordar, arrumar a cama, abrir a janela. Aí você já pode varrer o seu quarto, e quando você chega no banheiro, você faz sua higiene pessoal. Aí você pode verificar se o lixo precisa ser substituído. Você pode... acabou lá
você pode já passar um desinfetante no vaso. Então, assim, é introduzir no nosso dia a dia, nas nossas ações do dia a dia, pequenos hábitos de organização. Porque aí você não tem um trabalho muito grande, você tem pequenas tarefas ao longo do dia. Então, isso vai se diluindo em doses homeopáticas e vai se resolvendo, né? Você vai conseguindo dar conta da administração da sua casa. Micaela, e como as meninas participam disso e desde que idade você consegue fazer com que elas participem dessa rotina da casa, da rotina da família dessa forma? Eu entendo que a organização é um hábito. Assim como a gente ensina as nossas crianças a ter hábitos de higiene pessoal, tipo escovar dente, tomar banho, cortar unha, se lavar, fazer sua higiene pessoal, assim como a gente ensina hábitos de alimentação, fazer refeições, 3 refeições ao dia, comer frutas, comer legumes, assim como a gente ensina as nossas crianças hábitos de higiene e de alimentação, eu desde sempre ensinei para elas hábitos de organização como parte da formação. Porque foi assim que meus pais fizeram comigo e é assim que eu entendo a organização. Eu não entendo a organização como um evento à parte na nossa vida. A organização está no nosso dia a dia, né? O planejamento é a organização. Então, a gente introduziu isso desde sempre de uma maneira natural, assim, acabando de brincar, recolher os brinquedos, sempre de uma forma que não fosse impositiva, porque uma coisa que é importante é você não tratar a organização como um castigo. Tipo, se você não fizer isso, condicionar alguma coisa tendo a organização como castigo. Se você não recolher seus brinquedos, você não vai almoçar, entendeu? Como uma punição. E ao contrário disso, a gente fazia como um prêmio. Quem catar mais coisas, escolhe a sobremesa. Quem conseguir guardar tudo mais rápido nos lugares certos vai poder escolher o passeio do fim de semana. Então, sempre fazendo ao contrário, como um prêmio e não como uma punição. E hoje em dia que elas estão com 10 anos e nesse momento que a gente está vivendo, elas foram se interessando também em aprender coisas. Então, elas começaram, mãe, me ensina a cozinhar. Aí já aprenderam a fazer arroz, já aprenderam a... Ei, Dani, estou vendo algumas pessoas aqui. Aprenderam a fazer arroz, aprenderam a fazer ovo mexido, aprenderam a ligar o fogão com todas as precauções, com todas as recomendações necessárias. Elas têm como tarefa, por exemplo, colocar e retirar a mesa, que são tarefas simples que crianças menores do que elas podem fazer, botar a toalha, tirar a toalha, botar um jogo americano, o que precisa para colocar a mesa, né? Então, assim, a gente fica pensando junto, o que está faltando? Ah, está faltando copo. Então, assim, é um momento que você precisa dedicar a ensinar, mas que essas coisas que as crianças vão aprender, estão aprendendo com a gente, serão as melhores memórias que eles terão desse período. Quando a gente se referia a 2020, aquele período que a gente ficou em casa, elas não vão lembrar do adjunto adverbial ou do neolítico ou do paleolítico. Isso já vai estar na cultura delas, mas elas certamente vão se lembrar daquele período, daquela primeira vez que ela fez um arroz, ou daquele momento que a gente sentava junto para ler um texto, para fazer uma tarefa, ou daquele bolo de chocolate que a gente fez. Elas adoram, por exemplo, no dia de faxina, elas têm algumas coisas que elas gostam de fazer. Então, limpar as cadeiras, passar um produto nas cadeiras da cozinha, que são umas cadeiras brancas, é uma diversão para elas. Então, assim, elas foram descobrindo coisas, tarefas da casa e foram adotando, e a gente vai aproveitando para dar esses ensinamentos. Tipo, é muito importante você ser independente, então você tem que saber cozinhar, você tem que saber limpar, é importante para a sua independência. E elas estão embarcando nessa e se envolvendo. Acho que porque a gente faz isso de uma maneira lúdica e não como uma imposição, assim, não como uma obrigação, vem fazer, você tem que fazer, mas a gente fala assim, ó, você não precisou ir caçar o almoço, você não precisou plantar os legumes, já chegou tudo aqui fresquinho. Então, assim,
a gente está cozinhando, vocês podem contribuir como? Então, mostrando para elas que as tarefas da casa também são construídas em etapas. Senão, vão se tornando aquelas crianças que acham que as coisas acontecem sobre o advento da mágica. Brota comida no seu prato, mas como essa comida vem aqui? Alguém plantou, alguém cultivou, alguém colheu, aí alguém entregou para uma pessoa que vai vender, aí a pessoa entrega aqui em casa, entendeu? São muitas etapas até chegar na sua mesa. Então a gente vai aproveitando para fazer esses ensinamentos assim de uma maneira lúdica e divertida, porque eu acho que são essas memórias que serão eternas para elas. Eu gostaria que elas se lembrassem desse período como o melhor período que eu passei com os meus pais, 24 horas por dia em casa, junto com a gente, nos ensinando. E é claro, eu estou falando a parte boa, né? Não estou falando da situação que é administrar esse dia a dia. Não é fácil para ninguém. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está bem. Tem dias que a gente está mais bem-humorado, tem dias que a gente não está com paciência para nada, mas eu acho que até isso a gente está recodificando na nossa família. A gente sinaliza, tipo, gente, olha só, hoje eu tô com pouca paciência. Então, se vocês não querem me ver explodir, colaborem. Eu não tô afim hoje de falar 1000 vezes a mesma coisa. Então, assim, vocês já sabem que vocês hoje têm que fazer isso, 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 isso. Agora é com vocês. Só quero ver o resultado. Agora, Micaela, as meninas iam à escola, né? Tanto é que estão fazendo homeschooling hoje em dia, você mesmo falou de algumas tarefas. Só que agora entra na rotina dos pais também planejar alguma coisa de entretenimento, de brincar junto, de ter um horário. Como é que é esse teu planejamento com relação a elas? Você falou que fisicamente vocês organizaram lugares para você e seu marido poderem trabalhar. Uhum. E aí, como é que fica a agenda, o momento com elas, o momento em que cada um tem que estar trabalhando? E esse planejamento da brincadeira, do lúdico, como é que funciona isso? A gente combina, assim, tipo... às vezes elas querem gravar um vídeo, um clipe lá das coisas que elas curtem. Aí a gente marca. Então tá, a gente pode fazer isso no final do dia, 6 da tarde a gente grava o vídeo, sei lá. Ou, hoje à noite vamos ver um filme. Ou, a gente combina como um programa. Outro dia, aqui nesse período a gente já teve o aniversário do meu marido, o aniversário delas, e aí a gente vai programando também, tipo, o que a gente vai fazer no dia do aniversário? Aí a gente começa dias, então tudo a gente valoriza muito, assim, para dar muita importância. Tudo hoje em dia acho que tem muita importância. A gente tá dando valor ao que a gente tem e o que a gente sente falta. Então, a gente programa, e às vezes não dá tempo, sei lá, às vezes a faxina leva mais tempo, e aí não dá tempo de jogar aquele jogo ou ver aquele filme que a gente tinha programado, e isso também vira uma cobrança. Mas a gente não tinha combinado que hoje a gente ia ver um filme? Pois é, a gente tinha combinado, mas olha só, ficou tarde para a gente começar a ver um filme, vamos talvez fazer uma coisa que possa ser mais rápida. Então, acho que a gente vai combinando. E uma coisa que eu senti muita necessidade durante esse período foi criar uma rotina. E no caso de quem tem criança, o horário delas de escola e tudo mais, a escola manda as tarefas e eles sugerem que a criança fique disponível para fazer aquelas tarefas no horário que seria correspondente ao horário da escola. Elas estudam de manhã, elas estudam de 7 ao meio-dia, a escola sugere que seja de 8 a 1 da tarde. E a gente tem procurado manter esse horário, porque eu acho que isso é um horário regulador. Então, isso regula um pouco o tempo, porque isso é uma das coisas que eu tenho achado mais difíceis, é administrar esse tempo relativo que a gente vive na casa. Porque como a gente tem as tarefas do trabalho que a gente já tinha, e mais todas as tarefas da administração doméstica, a gente precisa organizar muito bem o nosso tempo, né? E a gente mostra isso para elas também. Olha, é importante que vocês façam a tarefa da escola até a hora do almoço, porque senão vocês vão ficar o dia inteiro em função disso. Aí não dá para fazer outra coisa, não dá para jogar um jogo, não dá para ver um filme, você vai ficar o dia inteiro tomada nessa missão. Então,
a gente procura ir dando essas noções também, porque eu percebo que as crianças não têm essa noção de tempo. Então, elas às vezes ficam horas numa mesma tarefa e às vezes vão fazer uma outra coisa e se perdem. E aí, quando vem, passou uma, 2, 3 horas. Então, essa administração do tempo é um desafio muito grande. E eu senti necessidade de organizar uma rotina para mim. Então, nesse horário que as meninas estudam, a partir do horário que elas estudam, tem um horário certo para as aulas que elas têm que assistir, que contam presença e tudo mais. É o horário que eu também remotamente faço meus treinos, faço minha yoga, faço meu treino. Então, assim, o caminho. Então, assim, que aqui eu moro, minha casa fica no final da rua, então ao final da rua só tem mais a casa da minha mãe. Então, às vezes eu vou até lá, vou e volto, faço uma caminhada assim nesse trecho, só para me manter ativa também e criar uma rotina para mim, criar espaços de respiração para gente, já que aí eu volto disso e a gente já começa, fazer um almoço, planejar o jantar. E também a gente tem, mais uma vez, o planejamento e a organização ajudam nisso, que é quando a gente vai para a cozinha, tentar pensar em refeições já mais adiante, para a gente não ter que toda hora começar do zero. Então, fazer uma quantidade grande de arroz, uma quantidade maior de feijão, uma carne que, sei lá, você vai cozinhar um frango, dividir em 2 porções, que aí você faz um salpicão e um picadinho. Então, a gente vai planejando dessa maneira. E aí, nesse sentido, eu acho que o planejamento funciona muito bem. Eu tenho mania de listas, então eu vou pregando umas listas de tarefas, assim, ou de cardápio, em lugares visíveis, que a gente cria um código comum, todo mundo sabe o que está rolando, assim, o que está acontecendo, o que a gente está planejando. Falo Micaela, muito, né? falando mais um pouquinho. Você faz uma perguntinha e eu falo pra caramba. Pelo contrário, melhor ainda, a gente já está com mais de 250 pessoas acompanhando, todo mundo curtindo muito. Vamos falar mais um pouquinho, que está super interessante, da questão da maternidade. Elas estão com 10 anos já, então você é mãe há 10 anos já. Como é que foi essa trajetória, assim, de ser uma mãe que trabalha? O programa, o Santa Ajuda, que todo mundo acompanha, ele já existe há muitos anos, então você trabalhou as duas Como coisas ao mesmo conciliar tempo, esses né? pratinhos, né? Então, Exatamente. é uma coisa curiosa. Foi bem curioso pelo seguinte, as minhas filhas fizeram 10 anos agora, em abril, e o Santa Ajuda tem 9 anos. Então, vocês imaginem que nos últimos 10 anos eu criei trigêmeos, né? Eu lidei o primeiro ano de vida das meninas, eu me dediquei totalmente a elas, eu parei de trabalhar, eu já trabalhava com organização residencial, tem 17 anos que eu trabalho como consultora em organização e tem 9 anos que eu apresento o Santa Ajuda, que é um filho meu também, porque, na verdade, eu participo de todas as etapas de criação. Então, eu estou tossindo porque aqui está muito seco. Eu liguei um aquecedor para esquentar o ambiente, aí ele deixa o ambiente muito seco. Eu fico... Porque hoje em dia você tem que explicar se você espirra, se você tosse, tá, minha gente? Foi só uma tosse de ar seco. Então, as meninas fizeram 1 aninho no mesmo mês em que eu comecei a trabalhar para o Santa Ajuda. O primeiro ano eu me dediquei totalmente para elas, eu nem tinha babá, eu tinha uma pessoa que me ajudava na casa e eu cuidava das meninas, então eu fiquei totalmente dedicada a elas. E quando elas estavam com 1 ano, elas começaram já a ir para a creche, etc e tal. Minha mãe também sempre me ajudou muito. E foi quando eu comecei a trabalhar com o Santa Ajuda. E o Santa Ajuda parece glamuroso quando você vê tudo pronto no ar, mas é um trabalho muito braçal. A organização é um trabalho muito, muito braçal, assim, no sentido de você dedicar energia, mexer nas coisas e também carregar peso, mudar as coisas de lugar. Então, eu tenho uma escola de organização hoje em dia, que é a Casa com Vida, né? Então, assim, eu fui abrindo mais braços de atuação dentro desse mercado de organização.
Mas eu sempre procurei, eu quero dizer o seguinte, o nascimento das minhas filhas trouxe também uma realização profissional para mim, porque embora eu já trabalhasse com organização residencial antes do Santa Ajuda, o Santa Ajuda para mim é todas as coisas que eu amo fazer. É a minha porção atriz, que se tornou apresentadora, é a minha paixão pela organização, em poder mudar a vida das pessoas através da organização. Eu sou formada em arte terapia também, então o trabalho de organização ele é extremamente terapêutico quando você entra à casa de uma pessoa trazendo uma informação que vai melhorar aquela rotina. Então o Santa Ajuda concilia para mim tudo isso. E eu sempre participei de todas as etapas do processo. Então o Santa Ajuda é uma criação nossa, minha, do Alfredo Stader, que é o meu diretor desde o primeiro momento. A gente trabalha muito a 4 mãos, e a muitas mãos, na verdade, não somos só nós, né? É o canal, o GNT, são os coordenadores, toda a equipe de conteúdo, uma equipe enorme que ajuda a fazer acontecer tudo isso. E a minha equipe pessoal, que é a minha diretora de arte, a Ula, o Arthur, a Ângela, então o Sebastião, tem toda uma equipe de pessoas envolvidas, mas nem sempre foi assim. No começo eu fazia tudo. Eu apresentava no dia seguinte eu ia para a rua produzir, comprar as coisas, acompanhar a montagem, e no outro dia tinha gravação. Então, eu sempre, nesses últimos anos, eu trabalhei muito, mas assim, eu acho que quando você trabalha com o que você gosta, e quando o que você entrega no seu trabalho faz a diferença na vida de uma pessoa, isso é retroalimentativo, assim. Então, apesar de eu trabalhar muito, de eu ter trabalhado muito nesses anos conciliando trabalho e a maternidade, que também é muito precioso para mim, eu quis muito, eu desejei muito engravidar, desejei muito ser mãe, e foi uma surpresa para mim ser mãe de gêmeos, porque foi natural, não foi tratamento, não tinha caso de gêmeos na minha família. Então, eu digo que na verdade, foi a grande provação de organização, né? Assim, para amamentar as duas, era uma logística, uma organização tremenda. Então, assim, como eu vou dizer, a minha realização profissional aconteceu em paralelo com a maternidade. Então, é como se a minha vida tivesse começado há 10 anos, quando as meninas nasceram, e aí tudo começou a acontecer, assim, de uma maneira mais potente, né? Uma realização mais potente, uma expressão mais potente. Talvez eu tenha encontrado o lugar da expressão da minha organização, enfim, da minha arte. De alguma maneira, eu vejo como arte. Então, mas, assim, é um desafio para todas nós, né? Não só para mim, mas para todas as mães que trabalham, esse desafio de equilibrar a vida profissional com a vida doméstica. E eu acho que nesse momento a gente está vivendo um desafio maior ainda, porque para quem trabalha fora, a gente tinha o trabalho fora. E agora a gente está trabalhando dentro de casa. Essa linha é mais tênue ainda. A partir de que momento que o trabalho acaba e você está em casa, se o trabalho está dentro da sua casa? Então, eu acho que é um desafio maior ainda para as mães que cumprem muitas... Essa semana eu estava conversando com um pessoal da Globo, né, da empresa do GNT, que agora somos uma só Globo, e a gente estava falando desse desafio exatamente que os executivos, as pessoas que têm cargos administrativos, elas precisam cumprir as 8 horas de trabalho, não só porque tem que cumprir, mas porque tem trabalho para isso. Para todos, são 13 mil funcionários, estão todos em casa. Então, imagina o equilíbrio que não é para fazer tudo isso acontecer. Então, é um desafio maior ainda, a gente abrir o espaço do trabalho, conseguir administrar a casa, atender as demandas das crianças, estar presente, né, na sua casa, ter tempo para você. É muita coisa para equilibrar, mas eu acho que esse é o aprendizado. É entender esse novo normal, essa nova vida, esse novo mundo que a gente tá criando, né?
Se tá difícil para você, Micaela, imagina para os outros. Mas, qual é o Mas é feedback? porque eu sou igual a todo mundo, na verdade. Eu acho que a organização. Eu gosto de falar da minha experiência exatamente porque me tira também desse lugar da situação ideal. Não tem situação ideal. Eu também, nos primeiros dias, fiquei totalmente atrapalhada, gente. Com toda a minha experiência, com toda a organização. A gente não teve tempo de se planejar. A gente teve que se acostumar com uma situação totalmente nova de um dia para o outro. E a gente não se adapta a novas situações de um instante para o outro. Então, assim, as primeiras semanas eu levava o dia inteiro para fazer as coisas. Agora eu estou falando assim porque já entrou na rotina. A gente já está quase 2 meses nesse ritmo. E não é que a gente não tem dificuldade, mas assim, não existe situação ideal. É difícil para todo mundo, é difícil para mim, é difícil para todo mundo, até que a gente encontre a nossa forma de funcionar, né? Então, não foi assim também no estalo. Eu levava o dia inteiro. Às vezes, nas primeiras semanas, a gente almoçava 5 horas da tarde, porque eu ainda não tinha entendido o tempo da administração das coisas para ficarem prontas a tempo, né? Então, a gente vai aprendendo. Eu também estou aprendendo. Por isso que eu gosto de falar que começou um monte de gente a botar regras. Faça assim, faça assado. Nessa hora, é o que dá, é o que a gente consegue, é o que a gente pode. Não tem situação ideal, não está fácil para ninguém. Para algumas pessoas está mais difícil do que para outras. Tem pessoas, por exemplo, que vivem o desafio de estarem completamente sozinhas. É uma situação. Que é outro e tem pessoas extremo, que vivem questões. outro extremo. E tem pessoas que vivem o desafio de estar com uma casa cheia de gente e você tem que administrar uma pessoa de idade, um outro que trabalha e tem que cumprir horário, uma criança que precisa ter uma demanda, uma outra criança de outra idade que precisa de outra demanda. Então, assim, você tem computador para todo mundo trabalhar ao mesmo tempo? Você consegue mentalmente administrar todas as funções de todas as pessoas ao mesmo tempo? É difícil para todo mundo. Então, cada pessoa está vivendo um desafio diferente. Então, acho importante a gente falar que nessa hora não tem certo e não tem errado, não tem regra, tem sugestões, né? Eu ofereço algumas sugestões, algumas dicas do que tem funcionado para mim, para que as pessoas experimentem, mas se eu tenho certeza absoluta que vai funcionar na sua casa, não tenho certeza. O que eu tenho certeza é que o planejamento, no meu entendimento, planejar minimamente as ações é a melhor saída, ou é o melhor início. Você planejar as tarefas, você planejar o que vai comer, você planejar quem vai fazer o quê, você envolver as pessoas da sua família na rotina da casa, você não tomar para você toda a responsabilidade e todo o ideal de perfeição. Tem dias que a gente não consegue. Tem gente aqui falando que está cuidando da avó, da mãe de 97 anos. Falei avó porque eu lembrei que a minha avó tem 97 anos. Sobrinho, tá em casa também. Filho com diferença Sobrinho, de 3 anos de filho. idade, um de 6, Entendeu? um de Tem 9. gente que tem um recém-nascido. Gente, e quem tem um recém-nascido em casa? Que não pode sair nem para ir Ainda tem que fazer no uma pediatra. dieta. Entendeu? Uma dieta especial, tem que cozinhar especial, Criança em lactante. introdução alimentar, que é uma dieta completamente diferente da dieta do resto da família. Então, são muitos desafios. Então, assim, a gente tem que aceitar os nossos acertos e os nossos erros. E a gente tem que se perdoar por não dar conta de fazer tudo à perfeição de vez em quando. E a gente tem que ir tentando outros formatos. Se não está dando certo, se você está muito estressado, se você não está dando conta, tenta outro jeito. Tipo, embaralha e dá de novo. Não, peraí, vou começar tudo de novo. O que não está dando certo, gente? Preciso de mais tempo. Então, será que você não consegue acordar um pouco mais cedo, antes do horário da casa, para você ter um tempinho para você? Ou será que, entendeu? Você tem que encontrar detectar o que não está funcionando e tentar uma outra maneira, porque a gente ainda vai viver esse momento de recolhimento por um período. Então, é importante que não seja um sofrimento, que seja uma oportunidade para a gente. Micaela, vai durar ainda um tempo, mas vai acabar.
Essa é o que a gente Vai durar, mas vai mentaliza acabar, sempre. gente. Qual vai ser a Tenham primeira fé. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando isso acabar? O que você quer fazer da sua vida profissional, com as meninas? O que é a primeira coisa e as primeiras providências que você vai tomar quando isso acabar? Olha, eu acho que uma coisa que a gente está valorizando muito e que a gente não valoriza porque a gente tem a todo tempo é a nossa liberdade, né? O direito de ir e vir, o direito de você escolher o que você vai fazer. Uma coisa que eu tenho sentido muita falta é dar um mergulho no mar. Acho que isso é uma das primeiras coisas que eu vou fazer. Mas e é engraçado porque, assim, eu não sou uma pessoa fissurada em praia, sabe? Eu gosto, mas eu não sou aquela pessoa que vai sempre, toda hora, durante coisa que eu tenho pensado, dar um mergulho no mar, que a sensação que é. Então, acho que essa é uma das primeiras coisas que eu vou fazer. E reunir os amigos, se abraçar, celebrar termos sobrevivido a esse período. Eu acho que valorizar a liberdade, as pequenas coisas, sabe? As pequenas coisas que a gente não está podendo desfrutar. E do que você vai sentir falta? Desse período que você viveu aí, afastada da cidade, Olha, eu só acho com a família, mais próxima? esse outro tempo que a gente está vivendo é um tempo de. O seu áudio Não sei segue, se é internet daqui ou daí. mas o seu áudio a gente consegue ouvir. Oi, oi. Voltou? Oi, Voltou? voltou? Eu acho que eu vou sentir falta de uma coisa que eu vinha assim percebendo há muito tempo e que nesse tempo eu realmente constatei. Eu acho que eu vou sentir falta desse tempo sem pressa. Porque, embora eu não pare um segundo desde a hora que eu acordo de tarefas na casa, de coisas para fazer, a gente não tem o estresse do deslocamento, de pegar trânsito, de não sei o que lá. Então, assim, de estar sempre correndo, de estar sempre atrasado, de estar sempre devendo. Eu acho que isso é uma coisa, mas isso é uma relação minha comigo mesma. Assim, eu tenho sentido que o quanto essas coisas consomem a minha energia vital, sabe? A hora do rush que alguém falou aqui, aquela correria que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa que eu nem sei o que que é. Então, assim, hoje em dia eu não tenho essa ansiedade com o tempo, neste momento, né? Talvez isso seja uma coisa que eu vá sentir saudades. E de ter o tempo que eu tô tendo com as minhas filhas, que desde que elas nasceram, há 10 anos, eu trabalhei alucinadamente. É claro que eu sempre reservei períodos para a gente estar junto, para a gente viajar. Fim de semana, essa casa, justamente a gente tem essa casa para cumprir também essa lacuna da gente ter um tempo aqui só para a gente. Aqui a gente não tem nem televisão. Então, aqui a gente joga, a gente faz quebra-cabeça, a gente joga carta, a gente tem internet, então a gente pode assistir um filme eventual, mas assim, a gente não tem televisão, não tem aquele hábito que a televisão fica intoxicando a casa o tempo inteiro, né? Assim, de notícias e de informações. Então, a gente assiste coisas que a gente, hoje vamos assistir não sei o quê. Então, a gente aqui tem uma relação diferente com o tempo. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou sentir saudades. Mas eu acho que a liberdade, vivenciar a nossa liberdade é um direito muito sagrado que a gente não está podendo desfrutar nesse momento. Mas vai passar, minha gente. A gente ainda vai precisar ficar quietinho mais um tempo, mas vai passar. Mas vai passar e a gente, quando puder voltar a se reencontrar, a gente vai ter que também adotar novos hábitos, né? A gente vai ter que manter alguns hábitos adquiridos, lavar a mão, cobrir o rosto para tossir, para espirrar. Eu acho que a gente vai precisar manter ainda
por um período, né? Assim, e que esses hábitos também possam fazer parte da nossa rotina. São hábitos saudáveis. Micaela, a gente já está chegando ao fim, mas antes da gente terminar, conta pra gente como é que vai ser o seu Dia das Mães. Não sei se já tem uma inspiração. Você já fez 2 aniversários aí? Não sei se Já vai ser fizemos dois pela aniversários aqui. O linha. Como pessoal é que vai a minha ser? família, meu marido e minhas filhas são de abril, a gente já fez os 2 aniversários aqui. O que a gente tem feito nesse período é sempre também pontuar essas situações. Por exemplo, a gente procura diferenciar a semana do final de semana, né? Então, final de semana pode acordar mais tarde, exatamente para poder manter uma regulação interna. E essas celebrações também a gente tem feito, né? Já passamos a Páscoa aqui, etc e tal. A gente vai fazer provavelmente a gente vai fazer um almoço juntos aqui. E a minha mãe também está aqui no final da minha rua, meu pai, minha mãe, minha irmã estão aqui. E, mas mais que tudo, eu acho que é torcer para que tudo isso passe logo, para que os números baixem, para que a gente tenha de volta a nossa vida, a nossa liberdade e que. Ai, toda hora tá travando, né? Eu não sei se é a minha internet daqui. Mas eu queria aproveitar para desejar a todas as mães um feliz dia nesse domingo e que vocês possam, mesmo que não estando junto com suas mães, fazer uma chamada, mandar um vídeo. Isso tudo vai passar, a gente vai voltar a se ver e a se abraçar e a celebrar. Parabéns para todas as mães e para todas as mulheres, mesmo as que não são mães, também são mães, porque o feminino, o feminino é a mãe da terra, né? Então, a gente, mesmo as que não são mães, estão também cumprindo são as verdadeiras heroínas desse período de dar conta de todas as coisas em casa. Então, feliz Dia das Mães para as que são mães, feliz Dia do Feminino para as que não são mães e que a gente possa, em breve, estar juntos, se abraçar e celebrar a nossa vida. Eu não sei se vocês estão me ouvindo agora, se travou. Ula! Minha diretora de arte está passando por aqui. Feliz Dia das Mães. Passou um monte de gente querida aqui, eu não consegui ver todo mundo, mas queria mandar um beijo muito grande para todo mundo que nos assistiu. Eu não sei se é a internet, se estão me ouvindo. Bom, minha gente, são os sustos da tecnologia. Espero que a gente tenha passado uma boa mensagem para vocês. A ideia era só trazer um pouquinho de conforto e de aconchego. Sintam-se abraçadas, todas as mamães. Obrigada pelo convite ao Shopping Leblon. Obrigada, Débora, pela conversa maravilhosa. E a gente vai já poder estar juntos e celebrar, tá? Bom domingo para todos vocês.